relato de hoje se chama A Impressionante Sina que minha família vem enfrentando com relação aos ataques da fera. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje se passou com os familiares do inscrito Edson. No passado e nos dias atuais ronda a vida dele também. Vamos ao relato. Boa noite, GRP. Meu nome é Edson de Araújo. Tenho 37 anos. O relato que vou contar aqui foi baseado nos relatos vindos desde meu avô. Passou para o meu pai e, por ironia do destino, eu também presenciei um encontro com a fera, mais de uma vez. As datas e o ano dos relatos do meu avô, meu pai não soube relatar. Mas desde que meu pai passou a me contar os seus relatos, eu resolvi escrever, para que não se perdessem no tempo. Nem sei dizer porquê, mas eu sentia no fundo do meu ser que um dia, em um tempo próximo, isso também aconteceria comigo. Desde criança, com o que eu presenciei aquela noite, eu comecei a me precaver. O relato do meu pai sobre o meu avô foi o seguinte. O nome do meu avô já falecido era Antônio de Araújo Chagas. Ele era fazendeiro nas terras de Crateús, no Ceará. E às sextas-feiras ele saía de casa armado e montado num cavalo. E chegava de madrugada, fumando um cigarro de fumo da época. Meu pai me contava que a roupa de couro que ele andava cheirava muito mal. Porém, ele perguntava a meu pai quando chegava: "Você tem coragem de brigar com um demônio?" Meu pai ficava calado e temia responder. Naquela época, os filhos eram coibidos de questionar os pais. Meu pai achava que durante essas noites, meu avô ia caçar o que atacava os seus carneiros à noite. O tempo foi passando e meu pai começou a trabalhar na polícia na cidade de Floriano. Só que esse amigo dele, o outro policial, sempre questionava em quais ruas ele iria para casa jantar, pois naquela época os policiais tinham que se virar para comer. Como meu pai morava mais ou menos perto, ele ia a pé jantar. Meu pai nunca ia pela mesma estrada. As casas eram um pouco longe umas das outras. Meu pai não confiava nesse outro policial. Segundo meu pai, ele era sujo e até por dentro de suas orelhas tinham pelos grandes. Numa noite de serviço, meu pai e o outro amigo foi chamado pois algo sombrio rondava as novenas. Novenas são grupos de mulheres que se juntam à noite para em comunhão rezar de casa em casa. Meu pai logo se lembrou do amigo, que eles só se viam quando os plantões se encontravam. E no calor daquela adrenalina, meu pai disse que algo veio saltando, como que em fuga, vindo depressa na direção dele. Ele sentiu um calafrio na espinha e passou a entender que sua arma passou a ser a sua própria alma. Então meu pai sacou a arma mais que depressa e com a lanterna clareou aquilo. Aquilo era um lobisomem. Não um simples lobisomem, um lobisomem gablo. 75% humano, 25% lobo. Do tipo meio fera, meio homem. Porém, meu pai o reconheceu devido ao pouco formato do rosto e falou o nome dele. E ele saiu pelo meio da mata, pois o local era pouco habitado. Então eu perguntei ao meu pai: "Pai, por que você não atirou?" E ele respondeu: "O homem que sempre me perguntava por qual estrada eu ia jantar e a criatura que eu vi aquela noite eram uma só pessoa." Mas eu insisti. "E o que aconteceu com ele?" Meu pai respondeu: "Ele trabalhou alguns dias e depois sumiu. Naquela época a polícia ganhava uma mixaria." Passaram-se os dias e eu fiquei com aquela história na cabeça. Isso aconteceu com o meu pai na década de 1980. Então meu pai me contou o seu segundo relato.
Eu tinha poucos anos de idade e o bairro que a gente morava era o bairro da Cidade Nova, na cidade de Dermeval Lobão. Naquela época, o bairro nem calçamento tinha. Meu pai, quando me contou essas histórias, já estava aposentado pela polícia e veio morar aqui nessa cidade assim que se aposentou. Porém, o outro emprego do meu pai era noturno. Noite sim, noite não. Meu pai me disse para ficar sempre com o pé atrás com caseiros de sítio, mendigos e pessoas que viviam migrando de cidades em cidades. E perguntei, por que, pai? E ele respondeu, a maioria esconde o que os olhos humanos não podem saber. Numa noite em que meu pai foi trabalhar, passou algo na rua que não deixou os cachorros quietos e fazia muito barulho. Todos queriam saber o que era e quem olhava pelas brechas da janela via algo grande e peludo correndo na rua. Os carneiros dos vizinhos amanheceram com o pescoço rasgado e devorado. Ninguém viu o que foi. O vizinho nunca via nada. Esse vizinho era daqueles que migravam de cidade em cidade. Então eu vi meu pai falar para minha mãe, se ele vive migrando de cidade em cidade e nunca vê quem faz danos aos animais dele, algo estranho tem no ar. Numa noite em que meu pai foi trabalhar na cidade de Teresina, eu estava brincando com os meus amigos de esconde-esconde. E de repente me bateu uma vontade de ir no quintal da minha casa. Peguei minha espada de madeira, que costumava brincar, e fiquei no canto escuro da casa. No meio do terreno havia um banheiro externo, e o cercado era de madeira queimada e entraçada, de uma forma que as pontas da madeira ficavam para cima. Minha mãe estava lavando a louça da janta num giral, espécie de mesa de madeira com recipiente de água, uma forma de pia, do modo antigo. E eu senti uma vibração ruim enquanto eu olhava para o fundo do quintal. E ouvi um barulho da ponta da madeira da cerca, como se fosse quebrar. Foi aí que eu vi aquilo descendo pela cerca bem devagar. Não sabia do que se tratava e gritei, vem, demônio! Eu achei que era qualquer outra coisa. Nisso subiu um odor de couro envelhecido e molhado. Disse a minha mãe, tem uma coisa aqui no fundo do quintal. Minha mãe não ouviu, porque ela ficava cantando enquanto lavava as louças. Só que ela sentiu um mau cheiro também. E imediatamente ela me pegou pelo braço e correu comigo para dentro de casa e fechou a porta. Não ouvimos grunhidos, mas sim uma respiração semelhante àqueles porcos de raça. E aquilo forçou a porta, que acabamos de fechar. Já no outro dia, minha mãe contou ao meu pai o que aconteceu. E nas noites em que meu pai ia trabalhar, ele deixava a arma dele com minha mãe. O tempo passou e os boatos foram aumentando. Mas numa noite, um vizinho do outro lado do quarteirão atirou numa criatura que, segundo ele, era do tamanho de um novilho. Só que o outro vizinho que criava suas criações não amanheceu em casa naquele dia. Meu pai disse que com certeza era ele o bicho. E um mês depois, a esposa dele se mudou, ninguém sabe para onde. Passado-se o tempo depois deste ocorrido, nada mais se ouviu falar naquele bairro. E esses acontecimentos foram em 1988 a 1992. No ano de 1994, época da Copa, fomos morar em outro bairro. A casa era afastada e mais perto da mata. E a sina foi revivida. No bairro atual, a casa em que a gente morava não tinha portas. Meu pai e meu outro irmão mais velho colocavam folhas de zinco e escoravam com as cadeiras. 10 dias na moradia nova, algo surgiu ao redor da casa. A casa não era cercada.
A fera veio fazendo barulhos ao redor da área da casa e arranhando as paredes, que ainda não eram rebocadas. Um mau cheiro entrou para dentro da casa e meu pai disse: esse mau cheiro é algo muito ruim e conhecido. Aquilo fez barulho, arranhou a parede e foi embora. No dia seguinte, meu pai acordou cedo e me chamou. Ele disse: olha aí. E eu olhei aquilo no chão. Eram vômitos humanos com pedaços de couro de cachorro novo. E aí então, o medo do bairro antigo veio à tona outra vez. No ano seguinte, passei a estudar à noite. E como eu morava um pouco afastado, temi encontrar com aquilo, pois há algum tempo estava vendo rumores dos moradores que há tempos moravam lá, que a fera rondava aquela área. Chegando às férias, o homem cujo povo comentava sempre passava de frente à minha casa. À noite, rumo à mata. Antes de entrar nesse mato, havia um grande campo. Uma vez, até que eu o segui, mas no meio da escuridão, eu desisti. E de tanto medo que eu sentia, eu quis pegar o homem primeiro e descobrir se ele era mesmo tal lobisomem, antes que ele voltasse a atacar a minha casa novamente. Então eu ouvi falar de um homem que morava no bairro interior chamado Boca da Mata. Segundo os relatos do povo, ele já havia brigado com uma fera na estrada. Então eu me uni a esse homem e fomos atrás do homem que o povo fazia comentários que seria o suposto lobisomem. O homem começou a conversar com ele e disse: se você vier tentar me assustar de novo, como da outra vez, não vai dar certo. Já eu fiquei calado, pois não conhecia a índole do suposto bicho. O suposto homem que se transformava em bicho não disse nada. Nos olhou com um olhar extremamente ameaçador, sem responder uma só palavra. Então eu e o homem que estava comigo fizemos uma tocaia para o tal cara, que supostamente se transformava em lobisomem. E nem demorou muito para ele aparecer. Assim que a noite caiu, o homem estranho foi rumo à mata, mas a gente não o seguiu. Eu acho que o homem que estava comigo estava com medo, pois ele andava com um punhal nem pequeno. Então fomos embora. E na volta às aulas, esse homem estranho me seguiu muitas vezes. E a pior vez foi na chuva. Ele veio atrás de mim e eu corri muito, sem me preocupar com os cadernos. Parecia que as minhas pernas pesavam. E eu percebi que o semblante dele estava diferente. Numa noite, esse homem estranho foi assistir a novela das 8, numa casa da vizinha na qual a filha dessa vizinha estudava comigo. E numa vez em que eu e a filha dessa vizinha viemos da escola, esse homem estranho estava sentado na sala da casa dela e sua mãe no quintal lavando a louça. E esse homem estranho estava dormindo na cadeira. Eu e a menina, filha da dona da casa, observamos que embaixo da cadeira, aonde o homem estava, havia um livro. E eu peguei esse livro e levei para minha casa. Para nossa sorte, o homem não acordou. Eu passei um bom tempo lendo aquele livro, no qual havia nada mais, nada menos que a essência da maldade. Eram orações e invocações, tinham uns desenhos feios e esquisitos. No dia seguinte, a vizinha foi até a minha casa atrás desse livro, pois o dono mandou buscar. E eu fui entregar pessoalmente. Mas de longe percebi o semblante de ira dele. Ele estava de frente à casa da vizinha, que foi pegar o livro em minha casa. E eu já fiquei de frente a outra casa de outro vizinho, que ficava uns 30 metros dele. Então, quando a menina lhe entregou o livro, ele ficou me encarando por uns 2 minutos. Naquela época, eu só tinha 15 anos. O tempo passou e aquilo foi ficando tenso. Eu não podia falar nada, eu não podia comentar, porque poucas pessoas entendiam. Eu temia boatos e confusões ou represálias. E então juntei 2 amigos e fomos à caçada no meio da mata.
onde ficavam casas afastadas, locais onde havia habitação, porém não tinha energia elétrica. Mas nunca vimos nada. Então, no ano de 2003, comecei a namorar uma menina do interior. No caminho de onde ela morava tinha um cemitério. E a distância da minha casa até a casa dela eram de 3 quilômetros. E eu não tinha transporte, só uma bicicleta. Ela estudava aqui na cidade. E uma vez ela passou do horário normal de ir embora. Ela estudava à tarde. Às vezes eu ia deixar ela perto de sua casa. Seu pai era muito rígido. Numa noite, eu ansioso para vê-la, fui até a casa dela. Eu sempre dava um jeito de vê-la. E numa noite dessas, eu fui acompanhado com meu sobrinho Bruno. E na volta, algo nos acompanhou dentro de um enorme cercado. Eu estava com uma espada. Essa espada era um artefato da minha família. E meu pai deu ela para mim. Só que essa espada era de um material meio fraco e eu sempre carregava ela comigo por questão de segurança. No final do limite do terreno cercado, pensei, se ele vier mesmo atrás da gente, ele vai ter que passar por cima desse arame farpado. Então, de acordo com o que vier, vou aparar ele aqui na ponta da espada. Aquilo veio e devido ao mato alto que abeirava a estrada, não dava para ver o que vinha. Mas aquilo veio e fiquei abaixado esperando ele subir na cerca. Só que aquilo não subiu, mas arrancou a primeira perna do arame de cima e em seguida arrancou a segunda. Então me deu um calafrio e eu corri de costas. Não confiei no material frágil daquela espada e conseguimos fugir. Não dormi aquela noite. Fiquei meio receoso com a noite e com aquele lugar. Isso foi no ano de 2008. Já no ano de 2010, eu já não namorava mais essa moça e comecei a trabalhar como segurança de um banco. E numa boca da noite, chegou meu sobrinho Bruno em casa. Ele andava por dentro de um grande terreno que ficava perto da casa de minha mãe. Ele chegou dizendo que algo grande e escuro estava grunhindo. Lê acompanhou pelo caminho e ele correu e se arranhou no arame farpado do terreno. Esse terreno é o local onde o povo faz caminhada devido a ser asfaltado. Então eu e ele fomos para o campo de futebol abandonado, que ficava perto. E por incrível que pareça, eu fui certinho aonde a criatura estava. Eu estava com uma espécie de lança, uma faca sem cabo colocada com arame na ponta de uma vara de madeira. Chegando lá, no calor do momento, eu gritei, "Vem, criatura!" Nesse momento, a criatura grunhiu. Confesso que fiquei com medo. A impressão que dava é que aquilo esperava que eu entrasse no mato. Mas eu permaneci no espaço do campo. A distância entre eu e a criatura era de 10 metros. Não entrei, porque a lança não tinha espaço para se movimentar no meio daquele mato. Então a criatura correu, mata dentro. Mais uma vez eu me senti um covarde de deixar a fera escapar. Então resolvi investir em armas. Não comentava para que utilizaria, somente eu sabia o real motivo e para que eu pretendia utilizar aquelas armas. Então, no dia posterior a esse último acontecimento, eu fui comprar uma arma de fogo, mas a burocracia não permitiu. Então eu comprei uma espada de aço. E eu dizia a todos os meus familiares e amigos que era uma espada para enfeitar o lar. E comecei a fazer tocaias e nada. Até agora essa espada tem a lâmina virgem. Houve outros relatos em outras áreas nas casas mais afastadas. Aqui aonde eu moro. É repleto de relatos sobre a fera. O povo me contava o que via, o que sentia e eu ouvia. Desde o ano de 2010 não houve mais relatos de nada. O homem cujo povo falava sumiu. Mas no ano de 2017 eu assumi uma empresa com um amigo meu chamado Wellington. Esse meu amigo me indicou um rapaz para trabalhar conosco.
Foi aí então que eu descobri que a criatura estava mais perto de mim do que eu imaginava. Esse amigo do Wellington se chamava Francisco e ele era do Maranhão. Eu aceitei que esse tal Francisco viesse trabalhar com a gente. Foi aí que eu comecei a desconfiar desse cara, pois ele era caseiro de um sítio que ficava muito perto dali. Lembrei das palavras de meu pai, que sempre dizia que eu deveria tomar cuidado com as pessoas que viviam morando em vários lugares diferentes, não tendo uma moradia fixa. Comecei a reparar nele, e ele sabia muitos detalhes sobre lobisomens. Então, desconfiado de sua conduta, comecei a fazer algumas perguntas para ele. Então eu disse: nossa, você sabe detalhes de como o lobisomem age? Por acaso você já viu um? Ou é um? E o rapaz apenas começou a rir com um certo ar de deboche. Uma vez, ele disse que estava com fome. E eu chamei ele para almoçar comigo em minha casa depois do expediente. Ele veio. E durante o almoço, ele me contou que um caçador que caçava perto de onde ele mora correu com uma arma na mão. Então eu perguntei a ele, mas ele correu por quê? E o cara me respondeu: não existe nenhum homem que não fique de frente com o desconhecido e não trema as pernas. E ele ainda ria muito dizendo: ele quase salta da árvore e deixou até a rede de espera. Fiquei pensativo depois daquilo e passei a observar mais esse cara. Os dias foram se passando. E num sábado, ele chegou atrasado como de costume. Segundo ele, devido a um problema que ocorrera com sua moto. Então, observando o semblante dele, percebi que tinha algo diferente. Não parecia o mesmo semblante do dia anterior. Observei os seus dentes e vi que entre eles haviam resquícios de pelos. E eu podia jurar que eram pelos de ovelha. E numa tarde eu fui tirar as minhas dúvidas. Eu sugeri a ele que me emprestasse a chave do sítio onde ele morava, pois uma mulher queria se encontrar comigo. E eu precisava de um lugar para sair com ela. E ele no mesmo instante me entregou a chave. E lá fui eu ao sítio. Chegando lá, havia um grande cachorro numa corrente meio enferrujada e do lado do cachorro uma jaula de ferro que comportava o tal cachorro. Então eu entrei na casa e num dos quartos havia outra jaula que mais parecia uma mini cela. Os ferros eram cruzados como de cela de preso e tinha mais de 2 metros de altura. Tudo isso dentro do quarto. O mau cheiro era terrível. Então eu pensei: quando ele não quer sair, ele se prende nessa jaula. Quando ele quer sair, ele coloca o cachorro na jaula, já que era própria para o tal cachorro. Confesso que fiquei muito tenso. Aquilo era surreal, mas eu vi com os meus próprios olhos. Afinal, quem tem uma cela dentro do quarto? Fiquei com aquilo na cabeça uns dias, mas não disse nada a ele. Passados uns dias, eu estava na academia de musculação. Vi uma mulher que também frequentava a academia meio pasma, pensativa. Aí perguntei: por que você está assim? E ela disse: Edson, ontem eu fui tomar banho no riacho no interior. Fui com umas amigas e uns amigos. Mas às 2 da manhã, passou um homem velho, sem camisa, correndo de bicicleta mata dentro. Achei aquilo muito estranho e estou a pensar nisso. Depois de ouvir aquele desabafo da mulher, pensei: nossa, será que é o rapaz que trabalha comigo ou será outra pessoa? Já no trabalho, eu resolvi jogar um verde no rapaz que trabalhava comigo. Então eu disse a ele: e aí, por acaso você já viu algum movimento perto do riacho onde você mora? E ele respondeu convictamente: toda semana o Veão Lobão faz movimentos lá. Então eu pensei: então são 2. Em poucos dias, esse tal de senhor Veão
citado pelo homem que trabalhou comigo, faleceu. Mas aí entre eu e esse rapaz foi ficando um clima tenso. E numa noite escutei barulhos nas grades que tem em frente da minha casa. E meus cães latiam muito na direção do lado mais escuro da frente da minha casa. E eu apaguei todas as luzes internas e fui ver o que estava acontecendo. Minha casa não tinha muros na frente, porém é gradeada e fica de frente com uma rodovia. Para maiores esclarecimentos, minha amiga GRP, enviei a você as fotos e peço, por favor, que você possa colocar nos slides do vídeo. Foi aí que percebi que aquilo veio se apresentar a mim na intenção de me intimidar. Como eu estava apenas com a espada, não podia fazer nada e ficamos nos encarando. Na frente da minha casa tinha um poste, mas não havia lâmpada nesse poste, então eu não conseguia ver direito o que estava logo mais à frente. Só que em segundos aquela criatura horrenda saltou para cima da rodovia e eu consegui ver o tamanho daquilo. Aquilo era enorme. O salto que aquela criatura deu foi muito alongado, como um salto de um leopardo. Num salto em longa distância, muito alto. E depois correu para o outro lado da rodovia e sumiu na escuridão. Naquela noite eu não consegui dormir mais, pensando que aquilo poderia voltar. No dia seguinte, o tal Francisco sorria para mim com um tom de deboche. E eu não aguentei. Explodi de tanta raiva. Segurei ele pelo pescoço e com uma faca na outra mão eu disse: uma fera vai ter o pescoço cortado por uma lâmina virgem. Então o caso foi parar na justiça. Ele justificou um outro pretexto para cultivar sua conduta de bom moço. E eu não disse nada do que realmente aconteceu para ninguém me chamar de louco. Mas só eu e ele sabemos o que realmente houve naquela noite. Nunca mais eu soube notícias dele. Aprendi que uma coisa é certa: toda lenda tem um fundo de verdade. Na dúvida, tentem sempre se precaver. Espero poder um dia, quando tiver meu filho, entregar a espada que passa de geração em geração na minha família e fazer a mesma pergunta que meu avô fez para o meu pai e que meu pai fez para mim. Você tem coragem de enfrentar uma fera? Bom, GRP, esse foi o meu relato, que é verídico. Aconteceu com meus antepassados e até o presente momento aconteceu comigo também. E até hoje eu espero a minha sina fruir. Mas para não ser pego de surpresa, sempre me precavejo e me antecipo. Um forte abraço, Edson Araújo. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistringue e sinistras. Eu quero agradecer ao inscrito Edson, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, Edson, #treva beijos. Treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.